Olá, eu sou Pamela Cruz, essa é a Emma, essa é a Phoebe. Eu sou o Thomas. E esse é o Thomas. E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Vivendo a Palavra, o novo programa aqui do canal do Ministério Fronteira. E pra quem não me conhece, eu sou diaconisa da nossa igreja, do Ministério Fronteira, uma das fundadoras da igreja. Sou filha dos nossos queridos e amados pastores Álvaro e Elaine Cruz. Sou casada com o diácono Thomas. Muito bem casada. Muito bem casada. A gente tá morando agora aqui nos Estados Unidos. A gente morava no Rio, agora a gente tá morando aqui. Então a gente faz parte do Frontier Ministries, que é o Fronteira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho 26 anos, eu sou formada em psicologia pelo FRJ no Rio de Janeiro. Hoje eu tô aqui morando aqui nos Estados Unidos, então tô fazendo teologia em psicologia, que é o counseling em teologia também. Eu tenho 2 cachorros, mas eu não tenho filhos. Nenhum. Ainda. E é isso, seja muito bem-vindo. Se tem uma coisa que eu amo falar, se tem uma coisa que realmente é prioridade na minha vida, é a Bíblia e é falar do amor de Deus. O nome do programa, caso você não saiba, é Vivendo, tá na descrição, então você sabe. Mas por que Vivendo a Palavra? Na verdade, esse nome é baseado no versículo 119. Capítulo 119, versículo 9 de Salmos. De Salmos, capítulo 119, versículo 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E esse também é o slogan do departamento de jovens da nossa igreja, o Front, né? O Front, na verdade, é a alegria da nossa igreja. Os jovens são bem alegres, bem divertidos e, principalmente, eles são muito unidos e muito fiéis a Deus. E assim, a gente tem cultos aos sábados à noite, culto jovem. Se você quiser saber mais um pouco sobre quem é o Front, o que a gente faz, quem a gente é, onde moram, como que podemos saber mais sobre eles, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o nosso aplicativo. E tendo dito tudo isso, o nosso programa Vivendo a Palavra vai falar sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, de forma bem simples, bem direta, com uma linguagem mais jovem, mas é claro que toda a família é bem-vinda. E hoje, esse programa, a gente não podia começar de outra forma, senão falando sobre o que é a Bíblia, o que é a Palavra. Se você não é crente, se você está achando tudo isso muito estranho, se você já ouviu falar sobre a Bíblia, mas você nunca teve interesse, ou sempre achou muito confuso. Ou se você é um crente que não lê Bíblia. Ou se você é um crente que não lê Bíblia. E se você é crente, conhece a Bíblia, já sabe os versículos decorados, que seja. É sempre importante a gente estudar a Bíblia, é sempre importante a gente estar junto como igreja. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem para estudar. Então vamos lá? Parte 1. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma experiência espiritual, emocional e intelectual maravilhosa. Sabe quando você vai para um lugar diferente e tem coisas que são familiares e outras coisas que são bem estranhas? Mas uma coisa você pode ter certeza é que aquela experiência te acrescentou alguma coisa. Então, ler a Bíblia, tem coisas que você vai ver que são muito familiares, que você vai se identificar, e outras coisas que vão ser um pouco mais difíceis de entender. Mas uma coisa você pode ter certeza, ela vai transformar a sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, a gente é moldado, a gente é transformado e o mais importante, a gente fica mais perto de Deus. Então, vamos entender alguns pontos importantes da Bíblia? Ponto 1. A Bíblia é completamente e totalmente inspirada por Deus. Ponto 2. A Bíblia é composta por 66 livros escritos por mais de 40 autores diferentes. No Antigo Testamento a gente tem 39 livros e no Novo Testamento a gente tem, Thomas? 27 livros. 27 livros. Ele está todo feliz porque ele acertou. Ponto 3. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico com algumas coisas em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ponto 4. Os livros da Bíblia foram organizados e reconhecidos como escrituras sagradas através de concílios de igrejas. Mas isso foi feito de uma forma muito cautelosa e muito cuidadosa. E é impossível para qualquer historiador e estudioso da Bíblia negar a unidade e a autoridade da Bíblia. Lutero mesmo disse, eu vou pedir para o Thomas, com a sua voz mais grossa, ler pra gente. A igreja não pode dar mais força ou autoridade a um livro do que ele tem em si mesmo. Um concílio não pode transformar em escritura aquilo que em sua própria natureza não é escritura. Exatamente. Ponto 5. Antes da Bíblia ser impressa, ela era copiada à mão. Imagina o trabalho que isso não dava. Mas são exatamente essas cópias e manuscritos que a gente tem até hoje, e muito bem preservados. Eles são a prova da originalidade do texto bíblico. A descoberta, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto, eles comprovam a veracidade da Bíblia. E a gente até encontra alguns erros gramaticais, mas nunca erros nas doutrinas bíblicas.
Escrituras. Ponto 6. A Bíblia é atual. E mesmo que ela tenha sido escrita milhares de anos atrás, ela continua sendo atual, falando do presente e até mesmo do futuro. E isso é uma grande prova da sua inspiração divina. Ponto 7. A Bíblia é o livro mais consumido do mundo. Ela foi traduzida para diversos idiomas e hoje é distribuída em diversos lugares diferentes. Último ponto. Por mais que os livros da Bíblia tenham sido escritos por diferentes pessoas em diferentes momentos e até em diferentes momentos da história, nós vemos que a Bíblia é um livro com uma mensagem única. E quanto mais se estuda a Bíblia, mais você vê que a Bíblia é completa em si mesma. Ponto 2. Qual é a mensagem da Bíblia? A Bíblia começa falando sobre a criação do mundo e a criação dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Só que Adão e Eva pecam contra Deus. Eles fazem exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. E com isso o pecado entra no mundo, entra na humanidade, nos afastando de Deus. O homem agora é impuro e pecador e Deus continua sendo puro e santo, impossibilitando um relacionamento entre eles. A história que se desencadeia então a partir daí é Deus tentando se relacionar com o seu povo, mas o seu povo sempre errando e pecando contra Deus. Só que Deus é justo e Ele não pode aceitar o pecado. Então Ele estabelece algumas leis e mesmo com essas leis o povo continua pecando e se afastando de Deus. Mas é claro que a gente vai ver na Bíblia também homens e mulheres que sempre permaneceram fiéis a Deus. Deus sabia que seria impossível para o homem sozinho alcançar o seu amor e o seu perdão, até porque eles eram pecadores. Então Deus, no Novo Testamento, manda Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo vem como um homem e vem como Deus. E Ele, ao morrer na cruz, isso significa que Ele morreu onde a gente deveria estar morrendo, porque nós éramos pecadores. Mas Jesus morrendo, Ele redimiu os nossos pecados e Ele nos salvou da morte. E com isso, nós fomos novamente aproximados de Deus, porque antes nós estávamos afastados pelo pecado e agora Jesus Cristo veio nos trazendo a salvação e o perdão. E com isso nós temos de novo nosso livre acesso a Deus. Depois a Bíblia continua contando como é viver em igreja e ainda tem o que vai acontecer no fim dos tempos. Eu sei que é muita coisa, mas se a gente pudesse resumir a Bíblia, na verdade uma palavra só seria Jesus Cristo. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, e se você quer conhecer mais sobre esse Deus que é maravilhoso e ter o perdão dos seus pecados, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Essa oração é simples, é só você fechar os seus olhos aonde você estiver e repetir. Senhor, te entrego hoje a minha vida, te entrego hoje tudo o que eu sou. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito hoje como meu verdadeiro e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. E não esqueça de ler essa palavra que é tão maravilhosa, a Bíblia. Se você não sabe por onde começar, comece sobre os evangelhos. Comece no Evangelho de João, que fala de Jesus de uma forma tão simples e tão incrível. Mas se você tem vários versículos decorados, se você já leu a Bíblia várias vezes, leia de novo. Esse é o livro que não fica velho, que não fica sem graça, que não fica chato. Pelo contrário, toda vez que você lê, você é transformado. A Bíblia fala sobre um Deus que é maravilhoso, amoroso e o mais importante, um Deus que quer ter um relacionamento, que quer ter um relacionamento comigo e com você. Um Deus que é relacional. A Bíblia, na verdade, fala sobre o caráter desse Deus e fala sobre quem é Jesus Cristo. Nos próximos programas a gente vai falar um pouco mais sobre a Bíblia, a gente vai falar sobre personagens, sobre histórias, sobre aplicações que a gente pode fazer na nossa vida, sobre doutrinas, algumas dúvidas. Mas se esse programa, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, o final que eu queria trazer para você é: leia a palavra de Deus. Não adianta ser crente sem ler a palavra. Não adianta falar que você conhece a Deus sem ler a palavra de Deus. E não só leia, mas como ponha em prática. Viva a palavra. Até o próximo Vivendo a Palavra. Deus te abençoe.